excluída da Igreja Batista. Eu era membro da Igreja Batista. Eu fui batizada nas águas dessa igreja. Essa igreja tem um batistério muito lindo. Um batistério... Eu ainda lembro o dia que eu desci nas águas, classe de batismo. Eu trabalhava na cantina, eu trabalhava no bazar com as irmãs. Eu fazia parte do coral. Meus filhos, pequenos na época, adoravam as classinhas. E aí eu fui agredida num domingo. Eu estava pronta para ir para o culto. Meu ex-marido chegou para visitar as crianças, eu já estava separada. E ele começou a quebrar algumas coisas na minha sala e eu fui mandar ele embora e ele acabou me agredindo fisicamente. Eu chamei a polícia. E ele se escondeu dentro da igreja porque ele não conseguiu tirar o carro, era muito carro estacionado, e ele não conseguiu tirar o carro e ele entrou dentro da igreja para não ser preso. Eu fui para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, eu estava machucada, meus filhos pequenininhos, eram umas 6, 7 da noite, eu ia para o culto, eu estava pronta. E a polícia não conseguiu prender meu ex-marido porque a igreja não deixou a polícia entrar dentro da igreja. Na segunda-feira, cedo, eu recebi um telefonema da igreja, a secretária me ligou falando que 2 horas da tarde o pastor queria falar comigo. Eu estava machucada, eu fiz corpo de delito na segunda-feira. E aí, na segunda, 2 horas, eu fui lá. O pastor disse o seguinte: ou você pede perdão para a igreja lá no púlpito, perdão no domingo para a igreja, porque você magoou a igreja, você feriu a igreja, você deu mau testemunho, porque nunca uma polícia entrou dentro da igreja e parou o meu culto. Eu tenho muitos anos de ministério e nunca uma polícia fez isso na minha igreja. Ou você pede perdão para a igreja, que a igreja está magoada com você, ou você vai ser excluída do hall de membros, você não vai poder mais tomar Santa Ceia, você não vai poder trabalhar no bazar, não vai participar mais do coral e seus filhos não vão participar da classinha. Não vai participar da cantina, você vai sentar num banco. Nem a Santa Ceia vai poder tomar. Não precisa dar seu dízimo mais também. Eu falei para ele, mas eu fui agredida. Sim, mas você é a primeira convertida aqui da rua, você tem que dar bom testemunho e chamar a polícia e fazer a polícia parar um culto, você deu um mau testemunho. Quando o saco, ele me deu o exemplo do saco de laranja. Quando o saco de laranja tem uma laranja podre, a gente tira essa podre para não estragar o resto do saco. Ou você pede perdão para a igreja ou você está excluída. Pode excluir. Eu não volto mais. E eu nunca mais eu pus os meus pés na Igreja Batista em frente à minha casa. Tenho muita saudade. Eu escuto da minha casa os louvores, a pregação. Esse pastor, ele faleceu, ele não está mais na igreja. Eu sinto muita saudade daquele primeiro amor. Eu sinto que o novo convertido tem, né, gente? Eu fui em outras igrejas, mas eu não encontrei o que eu tinha nessa igreja batista, aquele primeiro amor. Eu não consegui mais frequentar a igreja batista. Fui numa outra, numa quinta-feira, que abriu aqui atrás da minha casa, numa quinta-feira à noite. Fui proibida de entrar. Tinha uma irmã na porta e um rapaz, e de calça não pode entrar na igreja dela. Aqui não pode entrar de calça. E eu nunca mais eu fui para uma igreja evangélica. Todos sabem que eu hoje sou da Umbanda e lá eu encontrei o acolhimento, lá eu encontrei o amor, lá eu encontrei a união, lá eu encontrei a empatia que eu precisava. Eu encontrei Deus lá. Eu encontrei Deus nas pessoas. E eu fui excluída dessa igreja. Tem irmãos nessa igreja que comeram na minha mesa, que entravam na minha casa, que hoje não olham na minha cara. Eu continuo morando no mesmo lugar. Poucas pessoas da igreja me dão a graça e a paz. Pouquíssimas. Como se eu não fosse um nada. Como se eu tivesse feito uma coisa terrível que foi chamar a polícia. Eu não sabia que o meu ex-marido ia entrar na igreja e ia se esconder lá, né? Eu não sabia. E chamou a polícia para o meu ex-marido, ele se escondeu lá e a polícia foi atrás dele. Eu não sabia que ia dar tudo isso. E eu nunca mais
eu tive aquele meu primeiro amor com uma igreja evangélica. Eu encontrei esse meu primeiro amor na Umbanda. Lá eu tive todo o meu acolhimento. É isso, gente. Deus não está na igreja, Deus está dentro da gente. Deus está no comportamento das pessoas. Naquele momento eu e meus filhos precisávamos de acolhimento. A gente precisava de oração. E eu não tive isso de nenhum irmão da igreja. E eu moro em frente. Continuo aqui. Depois de ter sido expulsa e excluída do hall de membros da igreja, eu continuo aqui. Faz 24 anos essa história. Todo final de semana eu escuto os louvores, eu escuto a pregação. É isso, gente. Queria contar para vocês. Quinta-feira abençoada para todos.